O nome dela é Árvore Azul. Suas raízes estão fincadas lá no Japão. Mas foi aqui no Brasil que esta árvore nos ofereceu suas flores e frutos. Nossa convidada de hoje é a Chieko Aoki, da rede de hotéis Blue Tree. Aoki, que significa árvore azul. Bem-vinda, Chieko. Obrigada pelo receber. convite. Tão bom estar com vocês. Muito Obrigada. obrigado. Está muito feliz de te receber aqui. Obrigada. Queria que você contasse para a gente quem é você. Bom, nasci no Japão, como você disse. Meus pais imigraram para o Brasil quando eu tinha 7 anos. E foi assim que eu tive a oportunidade. Porque se eu tivesse continuado no Japão, eu acho que teria sido difícil fazer tudo que eu fiz, né? De abrir uma empresa, de tocar uma empresa, de ter realmente uma carreira, criado uma carreira dentro da hotelaria. Porque no Japão é mais difícil. Então, eu sou brasileira, né? Tenho naturalizada brasileira, e eu agradeço aos meus pais que quando tiver a grande ideia de vir para o Brasil. Você tem, né, esse Aoki, que significa árvore azul, né, no seu sobrenome, e é muito curioso para a gente, né? Mas eu queria que dissesse o que significa ter esse nome no seu sobrenome ali. Meu sobrenome, né? Aliás, fui eu que criei esse nome, né? Blue Tree, porque não tinha nome. Eu falei, vamos traduzir meu nome, e ficou assim. É uma responsabilidade muito grande, porque tudo que a gente faz, que eu faço, ela está um pouco misturada com a minha vida pessoal, meu modo de ser e de fazer as coisas também. Mas a árvore, para mim, tem um significado muito importante, porque a árvore tem raízes, né? E eu acredito que essas raízes são fundamentais, que é a cultura da empresa. E depois, através dessas raízes, você cria uma árvore. Mas a árvore tem um significado que me impactou muito quando teve o tsunami no Japão, em 2011. E apenas uma árvore, tudo sumiu, né? Apenas uma árvore ficou. Ela não caiu, né? Ficou. Então, eu falei, nossa, a árvore é uma coisa que ela tem raízes muito fortes. É muito importante ter raízes firmes para poder superar todas as dificuldades da vida. E tem outro significado para mim, a árvore, tem uma cultura japonesa, diz o seguinte, que a gente tem que enxergar a floresta e também a árvore, porque a floresta significa a coletividade. Então, a coletividade é tão importante para a gente criar laços, para nós nos ajudarmos uns aos outros, porque eu, pessoalmente, acredito que todo ser humano tem essa tendência, né, pelo menos, de viver em coletividade. A gente vê pelos antepassados, né, os primeiros primórdios, que eles procuraram aos poucos se juntar. Então, eu acho que viver em coletividade, em comunidade, faz parte, né, do ser humano. Só que hoje acho que a gente está brigando tanto dentro da própria comunidade, Não né? gente? Então, assim, a gente tem que ser árvore, tem que ter a personalidade, tem que saber o que é, saber superar as dificuldades, mas ao mesmo tempo pensar na floresta. Pois é, você está falando de comunidade, você veio para o Brasil com 6 anos de idade. De 6 para 7 anos. Exatamente. Tenho memória de 2 coisas interessantes, né? Quando meus pais chegaram, a primeira coisa que eles me colocaram na escola rapidinho, né? Primeira semana tinha que ir para a escola, eu não sabia nem português. Mas eu vi que meus pais sabiam menos ainda. Eu fui para a escola, eu comecei a aprender um pouquinho, e meus pais não sabiam falar português, não sabiam nem por que tinham vindo para o Brasil, porque tinha uma tia que era viúva, olha só como é que são as coisas, tinha uma tia que era viúva, que era latifundiária, meu pai, né, falou, nossa, se tem uma mulher, que no Japão uma mulher não é empresária, né, não é empreendedora, ainda mais naquela época, e ela tinha feito, né, um pé de meia dela, para ela que eu vou. E meu pai veio sem saber. Bom, enfim, ele veio... Pensando que era uma oportunidade de crescimento. Isso, né? Pós-guerra, né? Sim. E aí, quando meus pais chegaram, eu vi que eles não falavam português, não sabiam nada sobre o Brasil, e eu me senti na responsabilidade de ajudar, de cuidar dos meus pais, que eu sou a filha mais velha, sabe? Porque japonês tem aquele estigma, né? Filho mais velho tem toda a responsabilidade, carrega desde que nasce, é responsável pela família. Né? Também, não é da minha família, sim, eu não sei. Meus pais é para todo mundo. Meus pais aproveitaram. Então, eu acho que isso me influenciou. Nando, foi uma coisa tão importante na minha vida, porque foi isso a primeira vez que eu senti, aos 7 anos,
a responsabilidade de cuidar dos meus pais. Imagina, com 7 anos você não cuida de ninguém, mas eu lembro que eu falei, puxa, eu preciso ajudar e cuidar dos meus pais. Então, isso me ajudou muito na minha vida, né? De fazer as coisas, eu falei, cuidar das pessoas, cuidar dos outros, que tem muito a ver com a hotelaria. E a segunda coisa que eu senti, que meus pais me forçavam a estudar, e eu já acho que eu tinha visão fraca, e eu não enxergava. E naquela época a gente tinha muita pouca luz, né? Na época, lá na cidade baixa do interior, então eu quase não enxergava. Então eu comecei a usar óculos, marcou tanto. Nossa, criança, eu tenho que usar óculos. Eu fiquei tão revoltada que eu não uso de óculos até hoje. Foi um trauma. Fiquei traumatizada. Mas quanto tempo durou essa 2 anos, não é muito estadia tempo, 2 anos. lá em Bastos, né? No É, porque interior, era porque depois vocês saíram e vieram para a capital porque paulista, era a lei né? da imigração japonesa, da brasileira na época, que todos os imigrantes tinham que ficar 2 anos para ficar na agricultura. Meu pai não entendia nada, né, coitado. Qual a importância da educação para você? Bom, a família japonesa que veio para o Brasil, e acho que para todos os lugares, eram, assim, não tinha condições, né? A única coisa que eles tinham é, assim, os filhos. Ou os filhos estudavam ou ajudavam. Meus pais escolheram que os filhos tinham que estudar. Então, tenho 2 irmãos e os 3 só tinham que ir para a escola. Essa era a obrigação, assim, era o nosso trabalho. Então, eu comecei realmente... aliás, eu queria ser professora de filosofia. Então, eu fiz, na época, fiz o curso de secretariado de manhã, fiz curso de inglês à tarde e fiz o curso, na época era curso clássico, né? Tinha o clássico, científico e normal. Então, eu fiz o curso clássico. Por que que eu fiz isso? Porque tinha aquele espírito, né, sempre de ter que cuidar dos meus pais. Não era, eu era mãe, né? Meus pais eram os filhos, mais ou menos. Tinha que cuidar. Então, eu falei, olha, para ter uma boa profissão, eu tenho que ter um diferencial. E para ter um diferencial, eu queria ter um ótimo diferencial. Diferencial mesmo. Então, fui procurar a melhor escola de inglês. Não sei nem como eu chegava, sabe? Porque eu morava em São Caetano, vim estudar aqui na Avenida Paulista. E no primeiro emprego, né, na montadora, eles já me admitiram. Eu falei, agora, depois eu fiz a faculdade. Né? De direito. Ficando a direito. Por quê? E tudo por acaso. A minha vida Nossa. foi por acaso de tudo. Por acaso meus pais vieram para o Brasil, né? E aí, quando me formei no curso clássico, em secretariado, a faculdade de filosofia eu tinha mudado para a USP. Então, para mim era muito longe. Eu trabalhava em São Caetano, em São Bernardo, na montadora, estudar na USP era quase impossível. Falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho que fazer alguma faculdade. E as matérias que se aplicava para fazer os exames, né, de vestibular era da faculdade de Direito, que ficava em frente à minha escola que eu tinha feito de secretariado. Falei, aqui mesmo. Foi aí que eu fiz. Mas foi muito bom, porque a faculdade eu nem conhecia, né? Criança, né? Assim, adolescente, coloca uma coisa na cabeça e quer fazer. Nem né? sabe, né? Nem sabe, quê, né? Mas aí foi muito bom, porque a faculdade de Direito dá muita... assim, a capacidade de você questionar as coisas, né? De você questionar o que você faz, questionar a situação e tudo. E aí eu queria muito seguir a trabalhista, né? Direito trabalhista. Estava estudando bastante, aí surgiu um estágio, fui ver. Era tão triste, eu falei, não, eu não vou conseguir ajudar ninguém cuidando, assim, situações muito de 1 a 1, porque eu vi pessoas tão simples sendo enganadas, né? E aquelas situações muito de grandes fazendeiros explorando os pequenos trabalhadores. Eu falei, não é isso, eu preciso Fazer uma coisa maior. associação, fazer Sim. alguma coisa maior, né? E nesse inteiro você fica sonhando, aí casei. Pois é. Não, você foi parar no Japão, Pois não é, foi? pois é, você vê, né? A gente não... Você falou que foi por acaso várias coisas na sua vida, foi por acaso também conhecer o seu marido? Foi por acaso mesmo, né? E eu estava pensando em ir para o Japão, porque eu queria estudar mais, né? Um pouco mais da cultura japonesa. E aí, depois, um dia, conheci meu marido. Aliás, capítulo rapidinho, mas é muito engraçado. Falei, nossa, que homem arrogante, né? Não foi amor à primeira vista. Não. E eu estava namorando na época, né? Um brasileiro. Isso você já estava formada ainda não, em Direito? Já estava formada. Já estava. E eu queria casar.
Naquela época, você sabe que as É. mulheres, que o negócio era casar, né? Eu queria casar e esse namorado não queria casar. Eu falei, meu Deus, não quer casar. E eu, quer saber de uma coisa? Eu vou embora para o Japão, eu vou estudar. E aí, essa empresa ofereceu, não é que meu marido ofereceu, não, porque eu achava ele arrogante, né, então não queria nada com ele. Mas depois eu fui para o Japão, porque a empresa ofereceu, né, se queria. E aí fui morar num convento. O japonês é muito rígido, né, ele se sente responsável por mais estudante, né, no Japão, que eles convidaram. Então, bom, e depois aí acabei conhecendo meu marido e tal. Casou lá no Japão? Casei lá e casei aqui. E aí um dia, olha, por que eu estou falando? A minha vida é muito dos repentes. Meu marido tinha esse joint venture, a empresa faliu e tinha os hotéis Cisa Park. Faliu não, eles quiseram sair da hotelaria, então... Você já cuidava da parte de hotelaria? Não Não, nada a não. ver. Meu marido falou, olha, você pelo menos fala português, né? Vai lá e me ajuda. Foi assim que começou. Eles tinham a equipe que trabalhava, né? Vai lá, me ajuda, porque não tinha ninguém que falava português. Falei, mas eu preciso fazer um curso, né? Pelo menos entender. Fui fazer os cursos do Cornell e fui para lá. Foi aí que conheci a hotelaria. Quando depois o hotel não estava muito bem e eu consegui recuperar, né? Porque eu viajava muito, né? Minha vida de casa, eu viajava pelo mundo todo. E eu, essa metida, né? Eu falei, isso tá bom, isso não tá bom, esse é bom. E foi. Eu falei, como eu tinha essa bagagem, experiência, eu cheguei nesse hotel e falei, não, a gente precisa fazer isso. E deu certo, né? Que deu certo. Aí você não quis sair mais da hotelaria, foi isso? O bichinho te mordeu. Você gostou? E aí gostei. Gostou de dar ordem? Não, você gosta das coisas que dão certo, eu não é. Né? Você é mandona, eu você sou. tem fama de mandona. Eu posso contar, essa é muito legal. Pô, aqui essa você é muito pode... legal. Não, eu acho que, assim, a Madonna, uma vez, ficou hospedada no Blue Tree, era Cisa Park, ali na Augusta. E aí, por acaso, a Madonna alugou uma van, que eu usava uma van, né? Então, alugou o mesmo carro. E a Augusta é estreita. E aquele mundaréu de gente querendo tirar foto da Madonna, não conhecia a Madonna. E eu passei com o carro e eu não conseguia passar. E todo mundo pensou que era o carro da Madonna. Eu falava, não, é o carro da dona, não é da Madonna. E eu contei essa história para a minha equipe, que a gente ia almoçar junto. E eu falei, você vê, só porque o carro é igual, acharam que era a Madonna, mas eu falei, não sou a Madonna, eu sou a dona. Daí um dos diretores falou assim, não, é a Mandona que chegou. Não falei que você tem fama de mandona? Ô, Chico, nisso você ficou lá, mandona, tomando conta da parte de hotelaria, mas infelizmente seu marido faleceu, tem uns 10 anos mais ou menos, não, né? Meu marido ficou doente, né? Ele ficou 17 anos doente. Ele ficou muito tempo doente, 17 né? anos. E você teve que cuidar de tudo, né? Não, foi onde assim. que você tirou essa força? Não, foi assim. Meu marido ficou doente. A empresa, né? Era uma sociedade anônima, era uma época em que os bancos japoneses estavam quebrando e tudo, e a gente teve que vender tudo. E aí acabei montando uma empresa, porque a minha equipe queria. Vamos continuar, e eu via também, naquela época não tinha hotéis 4 estrelas, eu queria realmente fazer hotéis que tivesse qualidade de serviço independente do padrão. Por quê? Porque assim, tinha uma diferença muito grande, né? Todas as estrelas só tinham todas as estrelas do céu em hotéis mais simples, né? Então isso era muito ruim. Eu queria fazer uma hotelaria familiar, como os hotéis começaram, onde tinha muito carinho, as pessoas gostassem realmente de hospedar as pessoas como se fosse membro da família. Então, não importava a estrela. Foi assim que eu comecei os hotéis 4 estrelas. Administrei também os hotéis 5 estrelas também. Mas o meu foco sempre foi assim, melhorar o padrão de serviços da hotelaria do Brasil. E foi assim que, quando eu montei a Blue Tree, né, há uns 5 anos atrás, eu criei a minha metodologia da árvore azul, da Alma Blue Tree, em que as raízes são, primeiro, a raiz desenvolver a minha equipe para que possa dar um serviço não importando o padrão do hotel, e também trazer uma marca de hospitalidade para a hotelaria do Brasil, que não tem ainda hoje, né? Eu estou trabalhando em cima disso, que seja o acolhimento, etc. E também fazer com que esse padrão de serviço seja também espalhado pelo Brasil, porque eu quero realmente que o Brasil seja reconhecido, como o Japão é também reconhecido, pelo padrão de serviço. Isso é uma coisa que depende só do ser humano, é a cultura do ser humano. Então, é uma coisa passível. E ainda mais agora, cada vez mais eu acredito que isso é tão importante, porque
com toda a tecnologia, as pessoas estão não estão mais investindo nas pessoas, né? Então, até eu estou voltando a fazer os treinamentos eu mesma, vou começar a rodar os hotéis, e eu digo, gente, vamos sair na frente, porque durante a pandemia a gente ficou tão sozinho e as pessoas esqueceram muitas coisas sobre servir o outro. Você tinha que servir a si, a sua família. As pessoas... Você pode ver que a parte de serviço está deixando... E você fez isso tudo sozinha, então, porque já o negócio começou direto com você, já sem o seu marido, né? Isso. E a lembrança sozinha. Que você guarda dele, Guardei. Assim, que força que ele te traz? Olha, é uma coisa que... Ele gostava muito do Brasil, né? Gostava muito da alegria do Brasil. Então, tudo que eu sei, que eu me inspiro muito no meu marido, na filosofia dele. Ele gostava muito de música, né? Então, o que a influência da música, da cultura no ser humano, que realmente é a coisa mais importante, que é possível superar qualquer situação. Porque meu marido foi dito que ele ia morrer, né? E eu consegui salvar a vida dele por 17 anos. Quase morreu várias vezes durante esse percurso. E foi, assim, que não dá para contar agora, mas são situações que você fala, você acredita que você vai superar, você supera. Então, eu acho que, assim, o que a gente tem você precisa ter crença de que você consegue superar. Eu montei um QG e eu consegui salvar meu marido. E se não fosse esse QG formado pelos brasileiros, que era muito importante meu marido saber que a vida era feliz. Porque ele estava numa situação péssima. Então, a partir ele ficou acamado, né, muito tempo. Ficou muito tempo, né? Então, quase 17 anos. Sim. Ele só levantou depois de 5 anos. Então, se ele não tivesse a alegria de viver, ele teria desistido. Então, eu acho que a alegria, para mim, é fundamental. Você cuidar das pessoas, ser cuidado, você sentir que você tem visibilidade, que você é importante, que você é querido. É tudo na vida de uma pessoa. Você levanta um morto, né? Porque é verdade. Meu marido, uma vez eu peguei meu marido, eu saí daqui, falou que ele durava 8 horas. Levo 30 horas para chegar no Japão. Ele estava roxo quando eu cheguei. Eu cheguei para o marido e falei, escuta, você já vai desistir? E ele estava roxo. Você vai desistir? Agora que eu estou fazendo um rótulo de vinho, estou fazendo um vinho para o seu nome, porque eu ia fazer mesmo. E falei, olha, bota uma música, cabeceira dele, numa UTI. No dia seguinte, quem estava morto ressuscitou com a música, que ele gostava de música de Mozart. No dia seguinte, olha os milagres, ele acordou cantando assim, o jeito dele, música do Mozart. Então, nunca desista, eu tenho isso comigo, não desista. E você, com muito afeto, com muito amor, não é nem tanto para você, é para o outro sentir que você ama. Essa energia é muito importante. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Chico, em algum momento assim da sua vida você teve um momento assim, agora eu sou brasileira? Tenho todos os momentos, mas é uma coisa assim, não é consciente que você faz, né? A gente vai descobrindo isso depois. Porque eu acho que ser brasileira é ser resiliente, mas a gente não sabe que a gente é resiliente. A gente sabe que é resiliente quando você consegue superar as coisas, quando os outros falam, puxa, não sei se o japonês teria conseguido, sabe? Então, eu acho que ser brasileiro é ser resiliente de uma outra forma, com alegria. Isso, né? Assim, com coragem, mas é uma coragem soft. Ser acolhedor é uma ferramenta tão importante. Então, eu acho que o brasileiro tem algo assim que transforma as pessoas. A gente consegue superar as dificuldades da vida e os brasileiros fazem isso. Você vai para as regiões mais simples e as pessoas são alegres. Eles têm até uma cerimônia do chá, que é um treinamento de colaboradores, né? O que é essa cerimônia do chá? A cerimônia do chá, para mim, é o máximo. Aprendi com a minha equipe, né, com a Sumiko. É o máximo em assim, fazer alguma coisa por alguém. Porque você passa a vida toda mesmo, você começa, não tem fim. Você estuda como servir uma xícara de chá para uma pessoa, de acordo com a pessoa. Então, é como aprendizado, é como é a vida mesmo, a gente vive aprendendo as coisas.
Então, é a perfeição, é a busca eterna da perfeição. E a cerimônia do chá tem uma coisa muito interessante, que diz que, eles chamam de Ichigo-ichie, cada momento é único. Então, a gente, quando faz uma coisa, tem que se dedicar por inteiro por aquilo, porque esse momento é único. Não pode ter o mesmo cenário, as mesmas pessoas, mas o tempo não é igual, o interno da pessoa não é igual. Então, isso também faz parte da hotelaria, né? Você tem que tratar, saber que aquela pessoa é única naquele momento. Pode ser ótimo e vem várias vezes, mas você tem que tratar como única. Eu aprendi com a cerimônia do chá, então a gente tem isso, né, na Blue Tree. A gente faz cerimônia do chá, quando a gente faz aniversário. Não é todo dia, também não dá, né? E desejar felicidade, fazer das gruas. Então, mas o significado, né, Nando escolheu essa foto para a gente poder colocar aqui no telão dos origamis, né, Nando, que tem um significado especial. Né? Pois é. A gente vai no Blue Tree e a gente encontra, né, tsuru. Tsuru. Isso. Esses pássaros. E quando você olha para eles, o que você sente? Sinto paz e sinto que a gente está desejando que o lugar seja feliz, que as pessoas sejam felizes, porque ela significa alcançar, não bens materiais, mas alcançar que as pessoas estejam bem, que as pessoas curem, que as pessoas estejam felizes, estejam bem. Então, inclusive, né, para a Copa, a gente está trabalhando algumas peças e é toda a ideia da nossa equipe, gente. Eu fico tão feliz porque eles fazem desejando a felicidade dos colegas e dos nossos hóspedes. Chico, você também é uma figura importante como representante feminina no ambiente de negócios. Você é uma das fundadoras do Mulheres do Brasil. Qual a importância do estímulo ao empreendedorismo feminino, a mulheres no mercado de trabalho? Eu acho que é o momento do feminismo, o momento da gente buscar realmente o significado da humanidade, do ser humano, porque a gente está entendendo tanto o significado da tecnologia e nós temos que encontrar o significado de nós mesmos, né? Então, eu acho que as mulheres chegaram no momento certo para dar um avanço nesse significado, porque eu acho que a mulher se preocupa muito com a parte interna, né? com o significado da vida, etc. Então, as mulheres chegaram e elas estão já, muitas, nos conselhos, ainda é não o suficiente, né? Mas as mulheres estão nas posições de liderança, tanto que o turismo fez um trabalho belíssimo. Luísa Helena, né? Que todo mundo conhece, no Brasil todo e no fora também, a Luísa Helena e eu fomos madrinhas num projeto de homenagem às mulheres líderes de entidades dentro do turismo. São 13 mulheres maravilhosas que fazem um trabalho excepcional. Eu gostaria que você entrevistasse, porque tem mulheres maravilhosas. Com certeza. Então, eu vejo, e elas estão transformando, através da sua liderança do setor, está mudando, não uma empresa, está mudando todo um setor. Chico, o que a Árvore Azul gostaria de oferecer, né, como frutos para as próximas gerações? Pessoas que pensam, cuidam uns dos outros, porque eu acho que o mundo precisa mesmo, como eu disse, a gente mora em comunidade, o ser humano quer viver em comunidade. Como é que você consegue viver na comunidade se você não tem laços entre as pessoas, laços emocionais, porque laços de negócio você faz em qualquer lugar, qualquer momento. O importante são laços emocionais. Então, na Blue Tree, eu falo a primeira coisa, dê visibilidade às pessoas. Dizer um bom dia é dar visibilidade. Se eu dizer posso ajudar é dar visibilidade. Cuidar bem, mais ainda. Então, eu acho que é isso que eu quero muito. O papel da Blue Tree é esse, unidade, criar uma comunidade mais unida, né, e dando valor às pessoas. Chico, o que é ser brasileiro? Ser brasileiro é isso. Eu acho que é essa alegria de querer... O brasileiro gosta de emprestar farinha e dar farinha, né? Esse brasileiro, eu acho que está acabando, mas eu acho que essa é uma coisa tão bacana, que ainda existe no interior, né? Você cuidar de pessoas. Eu acho que ser brasileiro é muito sentimental, é muito emocionado, né? Gosta muito de sentir, mas o brasileiro demonstra, abraça, leva para sua casa, né? Eu acho que isso tudo é tão importante na vida das pessoas, cada vez mais, porque a gente está deixando de fazer isso, está fazendo só pelo vídeo, pela televisão.
Obrigada, Muito muito bom te obrigado. receber. Obrigada, Você eu que foi generosa com a gente. agradeço. Muito Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a você por estar sempre aqui com a gente. Até o próximo. Tchau.